aí, galera, tudo bem? Aqui é o Vitor da Sim. Vim trazer mais uma aula para vocês. Essa aula de hoje é super interessante, é uma aula um pouco diferente. Acho pouco provável que muitos de vocês tenham ouvido falar sobre isso, porque é uma patologia infrequente, é uma patologia que só acontece em pronto-socorros, raramente ela é encontrada em outros ambientes. Mas doença rara também acontece, também existe, e a gente só diagnostica se a gente souber que existe. É uma forma rara que pode evoluir com gravidade, pode evoluir com óbito, então vale a pena a gente conhecer. Então hoje eu trouxe, vamos falar um pouquinho sobre síndrome hipertérmica e a gente vai falar especificamente sobre aquelas que são induzidas por drogas, por tóxicos, tá bom? Então, a síndrome hipertérmica nada mais é do que uma disfunção termorregulatória. Significa que as funções corporais que estão associadas à termorregulação estão lesionadas. E isso frequentemente acaba fazendo com que o corpo produza uma temperatura corporal maior, mais alta do que o normal em que ele sobrevive, aí a níveis maiores que 41, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E isso faz com que o paciente se torne, com que o corpo, com a hemostasia corporal se prejudique, e o paciente acaba tendo disfunções orgânicas associadas, sendo a neurológica a disfunção mais grave. Também vamos falar sobre isso, tá? Então, a disfunção termorregulatória é um aumento da temperatura corporal. Isso pode estar associado a diversas patologias, a diversas complicações. O principal mecanismo aí associado que a gente deve entender é que o hipotálamo, né, a estrutura cerebral, ela é responsável, ele tem o que a gente chama de termostato corporal. Ele é responsável por regular a temperatura central do nosso corpo e induzir resfriamento ou aquecimento de acordo com aquilo que ele vem sentindo e ele vem determinando, e ele faz isso especialmente pela temperatura do sangue que passa por ele, entre outros diversos mecanismos que ele utiliza para regular e para determinar a presença de uma temperatura alterada, certo? Na hora que ele nota que a temperatura do corpo começou a aumentar, ele produz mecanismos de resfriamento. O exemplo clássico é a sudorese, que serve para fazer com que o corpo resfriar a nossa pele, para fazer com que o corpo perca calor para a água do suor e assim reduza a temperatura corporal, tá? Já em situações opostas, em que o corpo está frio, ele tende a indicar medidas para o aquecimento do corpo. O exemplo clássico é a presença de calafrios, que são aqueles tremores. Eles são feitos justamente para produzir algum grau de contração muscular, e essa contração muscular pode culminar com a produção de calor de energia na forma de calor, e isso vai aquecer o corpo, especialmente quando os calafrios são intensos e disseminados pelo corpo. Tá? Então, na hora que eu tenho uma lesão desse sistema que regula o resfriamento e o aquecimento corporal, eu posso evoluir com uma síndrome hipertérmica. Tá? Existem 3 principais mecanismos clínicos que fazem com que o paciente evolua para um quadro de síndrome hipertérmica. Tá? A primeira e talvez a mais prevalente, que mais vai chegar aí no pronto-socorro de vocês, é aquela induzida pelo exercício. Geralmente precisa ser um exercício mais extenuante, mais intenso, típico de exercícios mais aeróbicos e de maneira mais importante, mais longa, por um período mais prolongado. A corrida talvez seja o exemplo mais clássico aí, indutor de síndrome hipertérmica, mas existem outras formas. Nada mais é do que eu vou ter um acúmulo eu posso ter algum grau de dano muscular, eu posso ter algum grau, os múltiplos episódios de contração muscular acabam produzindo energia térmica. Além disso, o paciente, especialmente quando a corrida é induzida em um ambiente mais quente, com sol, isso pode fazer com que o corpo precise trabalhar mais ainda para se manter resfriado, e às vezes isso ultrapassa o limite, a capacidade do nosso corpo de resfriar, e aí o nosso atleta vai chegar no pronto-socorro com queixas que a gente já vai ver quais são, que vão sugerir um quadro de gravidade e pode sim evoluir com gravidade. A maior parte das vezes não, mas ele pode sim evoluir com gravidade, tá? Então, o induzido por esforço vai ser talvez aí a mais prevalente entre essas complicações. Existe uma segunda forma, que é a forma endógena, em que diversas patologias podem induzir um quadro de síndrome hipertérmica, e aí vale muito aqui a gente diferenciar um quadro de febre de um quadro de síndrome hipertérmica, tá? Então a febre é uma reação relativamente natural do nosso corpo, em que para combater estados inflamatórios, o corpo tende, na presença de um estado inflamatório importante, o corpo tende a aumentar a sua temperatura corporal. De maneira geral, o paciente com síndromes febris, com febre, ele não evolui com disfunção orgânica associada isoladamente à hipertermia, porque a partir do momento ele não passa daquele limiar mais grave aí de 39, 40.
Em algumas situações, em quadros infecciosos, em quadros de febre, o paciente pode sim evoluir para um quadro de síndrome hipertérmica mais grave, mas geralmente isso demanda alguma forma de bloqueio, alguma lesão mais grave, uma disfunção orgânica mais grave, que justifica ele não ser capaz de regular a sua temperatura corporal, certo? Geralmente, o que acontece nesses estados inflamatórios do paciente que está febril é que a presença de citocinas inflamatórias desregula o termostato corporal. E aí o corpo ele começa a aumentar a sua temperatura e mesmo na vigência de temperatura alta, o corpo não induz a liberação dos nossos diferentes mecanismos para controlar. Se eu tiver uma lesão do hipotálamo, que aí sim vai ser uma grande causa de doenças endógenas, de hipertermia endógena, o corpo não vai saber mais diferenciar quente de frio, ele não vai lançar mão dos mecanismos, ou então os mecanismos já foram sobrepassados, e aí sim ele vai evoluir com uma síndrome hipertérmica, tá? Então, lesões do hipotálamo são lesões que classicamente podem evoluir também com síndrome hipertérmica de origem mais endógena, associada a uma patologia que produziu síndrome hipertérmica. E o terceiro mecanismo é o mecanismo que a gente vai conversar hoje, que são as síndromes hipertérmicas exógenas. Então, a gente costuma chamar de exógenas porque tem a ver com o fato do corpo ter recebido a sua fisiologia está alterada devido à presença de um mecanismo exógeno, de uma substância exógena, tá? Então, as drogas vão ser os principais mecanismos, sejam drogas de abuso ou fármacos, vão ser mecanismos importantes para induzir essa forma exógena de hipertermia. Geralmente, elas têm diversos mecanismos e geralmente o que elas fazem é bloquear uma resposta fisiológica do nosso corpo, fazendo com que ele não seja capaz mais de regular a temperatura que ele apresenta, principalmente a temperatura central, ou então elas vão ser responsáveis por modular, ou então elas vão ser responsáveis por induzir a produção de calor em uma quantidade tão importante que o paciente não é capaz, que o corpo do paciente não é capaz de manter a homeostase da temperatura. E a gente vai falar sobre esses mecanismos agora. O primeiro mecanismo, e que é muito frequente em diversas intoxicações exógenas, apesar de ser raro isso acontecer, mas é comum em algumas intoxicações exógenas, são as lesões musculares, tá? Seja por rigidez, então algumas intoxicações exógenas fazem com que o paciente tenha uma rigidez muscular tão intensa, mas tão intensa, que isso acaba causando rabdomiólise, causando lesão muscular direta e causando produção de energia na forma de calor, tá? O mesmo vale para síndromes que levam à hiperatividade. E as síndromes que levam à hiperatividade muscular, que fazem com que o paciente tenha contrações espontâneas musculares importantes, como mioclonias ou o próprio clonus induzido ou clonus espontâneo, fazem com que o paciente tenha tanto dano muscular, tanta atividade muscular, produzir tanto calor, que esse paciente sobrepassa os mecanismos fisiológicos de termorregulação e evoluem aí com síndrome hipertérmica exógena. Show? Esses pacientes são principalmente de risco para ter um quadro de rabdomiólise associado ao possível síndrome hipertérmica, tá? Então, o primeiro mecanismo é esse, a gente já vai ver quais são as drogas que o causam. O segundo mecanismo geralmente está associado à inibição da resposta autonômica. Então, geralmente, o que o hipotálamo faz ele tem atividade hipotalâmica, ele regula o termostato, ele controla o termostato, e aí na hora que ele nota que houve um aumento ou uma diminuição da temperatura central, ele vai lá e libera mecanismos autonômicos de simpáticos ou parasimpáticos que vão ter a função justamente de modular. Por exemplo, se o paciente está com a temperatura mais fria, o corpo pode lançar mão de taquicardia para tentar acelerar o débito cardíaco, aumentando o débito cardíaco, aumentando a perfusão dos tecidos para que o corpo consiga controlar a temperatura corporal, consiga aumentar a atividade muscular e controlar a temperatura corporal. E se eu tiver uma patologia, um mecanismo que bloqueie essa resposta fisiológica, essa capacidade de melhorar, de controlar a temperatura corporal, o paciente pode sim evoluir com síndrome hipertérmica, e esse vai ser um dos mecanismos pelo qual as drogas vão ser capazes de induzir síndrome hipertérmica. Ao inibir a resposta autonômica, seja simpática ou parasimpática, a droga pode fazer com que o corpo seja incapaz de responder aos diferentes mecanismos, evoluindo assim com síndrome hipertérmica. Está aqui o exemplo de um paciente que está seco, desidratado, o corpo não consegue evoluir, não consegue controlar aquilo, não consegue secretar
água, e o paciente pode evoluir com síndrome hipertérmica, síndrome seca, caso ele evolua com uma inibição da resposta autonômica da secreção de substâncias, tá? Mas e como que clinicamente se manifesta a síndrome hipertérmica? Então, a hipertermia é uma condição sine qua non para a gente diagnosticar um paciente com síndrome hipertérmica exógena, síndrome hipertérmica intensa. O leigo tem muito costume de chamar síndrome hipertérmica de insolação, é um termo que a gente evita na maior parte da literatura médica. A gente evita o síndrome hyperthermia, hipertermia. Esse termo é muito mais descrito na literatura americana, é uma patologia incomum, não tão frequente e pouco estudada aqui dentro do Brasil, tá? Então, a síndrome hipertérmica faz com que o paciente aumente a sua temperatura central, então, pelos diversos mecanismos que a gente descobriu. Se o paciente tiver uma temperatura central maior do que 41 graus, 41,1 para ser mais exato, esse paciente é o paciente de maior risco para evoluir com síndrome hipertérmica. Só lembrar que a temperatura precisa ser central, então não vai ser temperatura axilar, que é muito dependente do ambiente que a gente está. O ideal é a temperatura central. As temperaturas centrais mais fáceis de serem adquiridas são a temperatura retal, só que é muito desconfortável. Aqui no HC a gente também tem disponível o uso do termômetro esofágico, que você passa junto a uma sonda nasogástrica, sonda nasoentérica. Esse termômetro também é considerado uma temperatura central, também pode ser utilizado, tá? No momento em que a temperatura sobe, o paciente pode evoluir com edema cerebral difuso. Então, a gente não tem certeza exatamente por quê, mas uma das respostas do corpo ao aumento da temperatura central é a evolução com edema cerebral difuso. Clinicamente, isso pode se manifestar, então, pela alteração do estado mental, e essa vai ser a queixa mais prevalente, que mais facilmente leva o paciente ao pronto-socorro, que é uma queixa de cefaleia, que pode até evoluir com sonolência e rebaixamento de nível de consciência, um quadro mais grave. Geralmente, o diagnóstico de síndrome hipertérmica é assim: o paciente tem algum fator de risco, desses 3 que a gente veio discutindo, ele alcança em algum momento, mesmo que não seja enquanto ele chegou no pronto-socorro, ele alcança a temperatura de 41 graus, isso funciona como um gatilho para as lesões orgânicas induzidas, e o paciente evolui, geralmente chega no pronto-socorro com cefaleia. Então, ele não precisa ter uma temperatura corporal de 41 graus para eu confirmar a patologia. Ele precisa ter um risco de já ter tido ou estar tendo essa temperatura de 41 graus durante esse evento, para que eu considere ele como risco para a síndrome hipertérmica, tá bom? A terceira manifestação clínica, esse paciente geralmente evolui com o estado hiperdinâmico, evolui com taquicardia, com o aumento do débito cardíaco, só que infelizmente ele progride para uma hipotensão arterial importante, porque o estado hiperdinâmico não vai ser suficiente para compensar o quadro de hipertermia importante, e frequentemente eles evoluem com quadro de hipotensão arterial, e aí o quadro já está muito mais grave, muito mais difícil da gente controlar. Em fases um pouco mais tardias, geralmente associada à rabdomiólise, o paciente vai ter algum grau de injúria renal aguda, com ou sem necrose tubular aguda, e isso vai ser também um quadro de disfunção. E assim como os pacientes com hipotermia, os pacientes com hipertermia também são de risco para evoluírem com quadro de distúrbio de coagulação grave, culminando assim com o óbito do paciente depois que todas essas disfunções orgânicas graves se estabeleceram, tá? Vamos falar então das principais drogas. Então, uma das principais drogas induzidas por esse achado são os inibidores seletivos de recaptação de serotonina. São drogas muito utilizadas na prática, mas de maneira geral são drogas muito seguras. Não são drogas muito tóxicas, não. A maior parte dos pacientes se dá muito bem com elas. O grande problema é que em doses altas, ou em alguns pacientes a gente não tem certeza por quê, eles podem induzir o que a gente chama de síndrome serotoninérgica. Então, o aumento da presença de serotonina nas junções corporais vão fazer com que esse paciente tenha uma síndrome de hiperatividade, que é a síndrome da serotonina, tá? Manifesta principalmente pela presença de clonos e hiperreflexia. Esse paciente tem múltiplos movimentos em espasmo, tem reflexos muito importantes e hiperativação dos músculos. Como a gente já discutiu, isso pode induzir a liberação de calor e o paciente pode evoluir com síndrome hipertérmica na vigência de síndrome serotoninérgica, tá? Um segundo grupo de drogas que muito frequentemente, que de maneira importante podem evoluir com síndrome hipertérmica, são os antipsicóticos, né? Então, as drogas utilizadas para o manejo de síndromes psicóticas, como o haloperidol, por exemplo, podem evoluir com uma complicação mais grave, que fazem parte das síndromes extrapiramidais, que são efeitos colaterais graves do uso, especialmente de doses altas, mas mesmo em doses terapêuticas também pode causar.
a síndrome neuroléptica maligna, que é a forma mais grave das síndromes extrapiramidais, que o paciente pode sim evoluir com sintomas de parkinsonismo, isso inclui bradicinesia e rigidez muscular muito importante, assim como hiporreflexia. Então é uma síndrome aposta, é uma síndrome de inibição muscular, inibição neurológica. Além disso, esse quadro de rigidez pode ser tão intenso, que pode induzir lesão muscular e o paciente pode ficar grave e, portanto, liberar muita energia na forma de calor e, assim, produzir síndrome hipertérmica, tá bom? Outro mecanismo é o clássico da hipertermia maligna, é uma patologia extremamente rara, geralmente tem progressão familiar, né, em uma diversa famílias por mecanismos genéticos associados, o paciente pode ter predisposição à síndrome hipertérmica, e é uma das poucas doenças que a equipe de anestesia é o principal equipe mais responsável pelo manejo direto dos pacientes com síndrome hipertérmica, e isso é válido justamente pelo fato de que os anestésicos gerais são os principais mecanismos indutores de síndrome de hipertermia maligna. Entre eles, succinilcolina, os diversos sedativos podem ser grandes indutores. A síndrome hipertérmica maligna, ela está associada a uma atividade muscular da musculatura esquelética muito intensa, rigidez muscular importante, também produzindo energia na forma de calor e evoluindo com hipertermia maligna. Então eu vou suspeitar toda vez que o paciente evoluir com síndrome hipertérmica após o uso de um anestésico geral, isso de maneira muito raro, é uma patologia muito rara, mas quando acontece pode evoluir com gravidade muito importante e a gente tem um antídoto específico que ajuda no manejo desses pacientes, tá? Por fim, a última síndrome hipertérmica que vale a pena a gente discutir, o último mecanismo tóxico que vale a pena a gente discutir síndrome hipertérmica, são os pacientes que se intoxicam por anticolinérgicos. Na prática, a síndrome anticolinérgica está associada a duas principais drogas bem disponíveis na prática, que são os antihistamínicos, especialmente os anti-H1s, que são os mais utilizados aí na nossa prática, os antialérgicos, que eles têm um mecanismo indutor de bloqueio anticolinérgico cerebral, especialmente, e os antiespasmódicos que a gente usa com rotina, aí, especialmente para pacientes com dor abdominal, apesar da evidência ser um pouco frustra, que é o Buscopan, nosso aí, a escopolamina, nossa droga aí mais utilizada, que eles também induzem uma hiperatividade, geralmente um relaxamento muscular da musculatura lisa, e isso também pode induzir a produção de calor na forma de energia, tá? E esse vai ser, então, a síndrome hipertérmica induzida pelo uso de anticolinérgicos. Então, essas são as 4 principais drogas tóxicas aí que evoluem com esse quadro. Como que eu trato? Então, vamos lá. O tratamento, geralmente, é feito por meio de resfriamento externativo. Eu já explico para vocês como que ele funciona, mas nada mais é do que você resfriar o paciente, tá? Por quê? Justamente porque, lembra que eu expliquei? Os mecanismos de controle térmico estão lesionados nesse paciente. Logo, em pacientes como esses, fica difícil, você não pode esperar que o corpo regule a temperatura dele, porque ele não vai acontecer. Isso também é a boa justificativa do uso de antipiréticos. Então, o uso de antipiréticos como dipirona e paracetamol, eles não são eficazes em controlar a síndrome hipertérmica e a gente não usa eles isoladamente. Justamente pelo fato de que os antipiréticos, eles nada mais eles reduzem o limiar para o corpo produzir os seus diferentes mecanismos de controle térmico. Se o controle térmico já está fora de linha, o paciente já não tem capacidade de realizar controle térmico, já não tem mecanismo regulatório, não adianta baixar o limiar do hipotálamo, porque ele não vai funcionar, ele não vai conseguir agir. Então o uso de antipiréticos, de maneira geral, não funciona e não é capaz de melhorar esses quadros, tá? Não esquecer que esses pacientes frequentemente ficam desidratados, especialmente pela perda do suor, caso o suor seja muito intenso, pela perda insensível, como a gente costuma dizer, se esses pacientes tiverem diarreia, outras complicações, então frequentemente você precisa hidratar eles, para eles melhorarem dos sintomas, só cuidado que náusea pode ser um sintoma importante, então às vezes hidratação endovenosa é suficiente, e pelo mesmo motivo eles também podem evoluir com distúrbios eletrolíticos aí mais graves, e aí vale a pena corrigir de acordo com o achado que você encontrar. Não esquecer também que múltiplas dessas patologias, dessas intoxicações que a gente já falou, têm antídotos específicos, como, por exemplo, o paciente com síndrome serotoninérgica pode talvez ter algum benefício do uso da ciproheptadina, enquanto que o paciente com síndrome neuroléptica maligna não tem maiores antídotos que vale a pena usar. Para o paciente com hipertermia maligna, o dantrolene é uma boa opção, que é uma droga utilizada para relaxar a musculatura desses pacientes. Enfim.
cada intoxicação vai ter seu manejo específico, um outro tema, um outro momento para a gente discutir sobre isso. E aqui eu queria mostrar para vocês os diferentes mecanismos utilizados para o controle, que é isso que a gente chama de resfriamento externo ativo, que nada mais é do que você resfriar o corpo de fora, ajudando ele a controlar a temperatura corporal central, tá? O método mais simples, mais barato que a gente mais utiliza são os métodos de névoa. Aí vocês têm o ventilador, mas ar-condicionado também funciona. Então, geralmente você vai despir o paciente, colocar ele debaixo da estrutura de névoa, e aí inclui ventilador e ar-condicionado, para fazer com que o paciente melhore da temperatura. Se ele não melhorar dessa forma mais simples, outros mecanismos podem ser utilizados, como a aplicação de roupas e panos gelados e molhados de água, também são boas opções para facilitar, funcionar como se fosse o suor e realizar a troca. Então, aquele clássico da toalhinha no rosto, toalhinha molhada no rosto, toalhinha molhada no peito, na barriga, na axila, também são boas opções. Em casos mais graves, você pode aplicar sacos de gelo, então você vai pegar pacotes de gelo, colocar nas regiões de dobra, especialmente são as regiões em que ocorre troca mais importante de calor, então eu tenho pescoço, axilas e na virilha, e isso pode ajudar também a troca. Em casos refratários, que o paciente já tem múltiplas disfunções orgânicas, eu posso realizar de maneira mais intensa, eu posso fazer resfriamento ativo, seja por meio de solução de reidratação endovenosa gelada, que é meio difícil da gente conseguir na prática, ou então lavagem com solução gelada das diferentes cavidades corporais, lavado peritoneal, drenagem de tórax com lavado torácico. São opções, mas lembrar, são opções muito invasivas, geralmente determinam conduta por um especialista e alguém que saiba manejar de maneira mais invasiva esses casos, tá? Geralmente o nosso alvo é manter menor que 41, mantendo menor que 41 aí mais próximo do normal, já diminui muito o risco desse paciente evoluir com piora das disfunções orgânicas, e aí frequentemente ele vai se sentir melhor e vai estabilizar seu quadro. Então era isso que eu tinha para falar para vocês, ficamos por aqui.